o tema O Amor Possessivo. Então, sintam-se todos convidados, aqueles que não puderem permanecer, também fiquem à vontade, tá? Nós vamos agora fazer a nossa leitura do Evangelho, para nós já irmos assim harmonizando, entrando em sintonia. Olha, o Olhos, esse livro ele não está disponível em PDF, tá? Até por questão de, não vamos dizer assim, do autor, tá? Que ainda não disponibilizou, tá? Nós só temos ele mesmo com, assim, autorização para o nosso trabalho, ok? No caso, teria que comprar mesmo, tá? Então, vamos fazer a nossa leitura do Evangelho, que caiu o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e a parábola do festim de bodas. E vem falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei, que querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandou contra eles seus exércitos, e exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhes: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. A gente, quando lê essa parábola, né, parece até que minha página tem hora que fica viciada, porque ela sempre cai. Eu sempre estou lendo essa passagem aqui e a gente vê esse aprendizado, né, no nosso dia a dia, como se faz necessário, né, que nós estejamos assim preparados com essa túnica nupcial, que na realidade é a nossa transformação, é a nossa mudança. Então, a gente começa a perceber que importância ela tem na hora quando vem falando aqui para a gente, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, para a gente sempre se manter vigilante diante de qualquer infortúnio que às vezes venha se apresentar, né, de contatos com amigos, de alguma tarefa no mundo, na nossa visão, no nosso olhar, que nós estejamos sempre voltados a essa transformação, que nós não deixemos que a nossa túnica, né, seja assim contaminada, porque a gente sabe que aquele arrastamento, né, que todos nós somos induzidos, acaba assim, se nós nos enfraquecermos, se nós não ficarmos vigilantes, se nós não orarmos, né, acabamos nos deixando levar. Então, que todos nós possamos ter assim a convicção do amparo, que todos nós temos, com certeza, que nós possamos estar vigilantes com as nossas condutas, com os nossos pensamentos, diante de qualquer situação que venha a nos envolver, para que assim consigamos permanecer com a nossa túnica nupcial preparada, né, com uma boa condição, para que na hora que formos chamados a essa boda, né, nós estejamos assim com a nossa túnica pronta e não já maculada e nem, no caso, sem ela, né, despidos dela. Então, que as bênçãos de Jesus nos envolvam e vamos assim, Pai querido, elevar a Ti essa nossa prece, pedindo o amparo, Pai, Jesus, dos amigos espirituais, desses benfeitores, para que assim possam nos envolver nesta noite.
que esses amigos espirituais, Pai querido, possam nos abençoar a todos os amigos que estão aqui, abençoar os seus corações, os seus pensamentos, abençoa os seus lares, Pai. Peço também por mim, nesse momento, que irei substituir a nossa amiga Silvia, em virtude de estar com problema da sua conexão, que ela também, que não pôde estar aqui, possa receber as bênçãos, Pai, das tuas mãos misericordiosas de amor e paz. Abençoa o seu lar, abençoa todos aqueles amigos que não puderam estar presentes, mas também te peço que possa ter um envolvimento, Pai, nas minhas colocações, que esses amigos espirituais possam me induzir e sustentar, amparar, envolver a minha mente nesse momento e a minha fala, que eu possa, assim, trazer um estudo com uma facilidade de entendimento, tanto para mim quanto para os amigos que estão aqui na nossa sala. Sinta a tua presença, seja abençoado e que todos nós aqui possamos permanecer numa mesma sintonia para que tudo transcorra dentro da tua paz. Graças a Deus, com as tuas bênçãos, pedimos assim, para darmos por iniciado neste momento o nosso estudo da noite. Que assim seja. Bem, gente, hoje nós vamos falar de um tema, né, que a gente fala assim, poxa, só para filhos? Não, acho que até para tudo, mas aqui a gente vê que é voltado, né, mais para os pais, com os filhos, que é o amor possessivo, né? O som tá com pique, gente? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá tranquilo? Tá ok? Então tá jóia. Ok, José, fica com Deus, meu amigo. Deus te abençoe e uma boa noite para ti, tá? Então vamos lá. E começa assim, o amor possessivo. Tá. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. E o Walter vem falando assim. Este pequeno versículo do Evangelho de Mateus encerra uma advertência profunda de Jesus quanto à manifestação amorosa dos pais para com os filhos. Com essas duras palavras, o Divino Mestre, logicamente, não estava pretendendo tomar o privilégio afetivo no coração dos pais, em prejuízo dos filhos. O educador celeste das almas não estava incentivando para si mesmo o amor egoísta, mas sim convidando os pais a buscar em primeiro lugar a verdade divina, o amor universal e a sabedoria infinita contida em seu Evangelho de libertação eterna, a fim de que possam desligar-se do amor exclusivista para amarem realmente os filhos, o cônjuge e os parentes com amor de alma para alma, de coração para coração. Então, quando a gente para, né, para avaliar essa passagem de Mateus, quando ele fala que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim também não é digno de mim, né? No caso de Jesus, não é que Jesus ali naquele momento estivesse falando daquela questão de que você largasse o seu filho ou largasse a sua mãe para segui-lo, como muitos interpretaram, né? Mas na realidade ele fala justamente, seja meu, né? Muitos acabam achando que amor é você possuir. E quando, na verdade, a gente compreende que esse amor, né, esse amor universal, esse amor que Jesus tanto fala, é aquele amor que não deixa a gente ficar aprisionado, né? Que ele aprisiona, que ele prende, mas pelo contrário, é aquele amor que liberta. E aí ele fala assim, permanecer na afetividade excessiva aos filhos não é comportamento bom e saudável para quem deseja educar os filhos para uma vida moral superior. Então, vamos aí perceber que justamente aquele sentimento de amor, de posse,
aonde a gente acaba se adonando daquele filho, na realidade, não é um comportamento bom, né? Nem para os pais, nem tampouco para os filhos, né? E nós vamos compreender isso melhor com vamos dizer assim, os subitens, né, que o Walter vem trazendo, tá? Gente, o estudo é interativo, tá? Sintam-se à vontade para participar conosco, tá? As colocações podem ser feitas aqui na área de texto e nós vamos conversando e trocando ideias, ok? E na primeira subitem ele fala assim, os caprichos satisfeitos. O amor abusivo dos pais não deixa de ser amor, mas podemos afirmar de que ele não fará bem à vida íntima de cada filho, e haverá depois mais prejuízos morais do que benefícios educacionais. Então a gente percebe, né, que aquele amor, no caso vamos dizer assim, de posse, de abuso mesmo, porque a gente, quando fala que amor abusivo dos pais, é quando a gente começa a olhar aquele filho como se fosse nossa propriedade, né? Então a gente não vê aquele filho como uma oportunidade de trabalhar com ele, auxiliando para que ele siga o seu caminho, siga o seu caminhar com aquela base que nós damos, mas que aquele filho siga o que nós achamos que é o correto. Então a gente acaba direcionando a vida dos filhos, né? A gente acaba vivendo a vida dos filhos e não deixa com que eles vivam a sua vida, com que eles tenham esse aprendizado, com que eles se desenvolvam, né? E aí, seguindo mais um pouquinho, o amor possessivo, em qualquer circunstância, nunca será amar dentro dos padrões do Evangelho. Estamos na experiência. Boa noite, Nathalie, seja bem-vinda. Estamos na experiência física. É justamente para enfrentarmos as nossas dificuldades morais e procurar, de alguma forma, educarmos-nos para sermos pais mais conscientes e equilibrados na esfera afetiva e psicológica para transferir boas mensagens aos filhos. Então, olha só, né, quando a gente começa a avaliar essa questão desse amor, né, esse amor que sufoca, né, a criança, que não deixa às vezes ela se expressar, não deixa às vezes ela se manifestar, porque a gente vê que é muito importante a gente também ter ouvidos de escutar aquele filho, né? Eu falo isso aqui muito com os meus, eu converso, apesar de eu falar para ele, mamãe é ríspida, que a mamãe tem hora que é assim, firme ali, né? Tem hora que, vamos dizer assim, bota até bastante limite, mas eu estou sempre abrindo aqui o espaço para a gente sentar e conversar. E eu sempre escuto o que eles têm a me falar. E naquilo eu paro e reflito. Poxa, será que eu estou sendo demais? E eu pergunto a eles, sabe? Eu dou a liberdade, às vezes, de perguntar a eles o que eles acham, se eles estão achando que está demais. Porque se eles mesmos me informarem que está demais, eu vou sentar com eles e esclarecer a eles o talvez que esteja demais por isso. Ou então eu faço aquela avaliação e vejo, poxa, de fato, está sufocando muito. Então eu vou e dou aquela questão, aquela afrouxadinha na corda, né? Porque a gente sabe que não é aquela coisa de você soltar a linha e deixar a pipa seguir, né? Mas você está sempre ali segurando aquela pipa, porque senão, ao mínimo vento, ela estanca e vai embora, né? E se ela não estiver preparada, a gente sabe, vai cair aí nos terrenos da vida, né, às vezes espinhosos, ou cai no mar, ou cai na estrada. A gente vai dando esses exemplos assim, né, para a gente poder entender. Então, se faz necessário, oi, Akanda, boa noite, seja bem-vinda. Se faz necessário que a gente esteja ali amparando aqueles filhos, né, segurando aquela linha, mas não ali agarradinho a você, mas dando uma certa liberdade, nem frouxo demais, nem tampouco apertado demais. Sempre tentando deixar com equilíbrio, para que eles também voem, né, mais soltos, mas que nós estejamos atentos, né? Muitos filhos, quando ingressam na faculdade, fazem determinado curso para agradarem os pais e não a si próprios. Pois é, Meirinha, isso aí acaba se tornando mais tarde uma frustração para eles, né? Trabalham na profissão insatisfeitos, né, com aquilo, não fazem as coisas por amor. Vimos muito isso,
né? Infelizmente, até por conta que a gente percebe isso, esse amor possessivo, né? Porque o pai é médico, o filho tem que ser médico. O pai é advogado, o filho tem que ser advogado, porque afinal de contas tem o escritório, tem todo aquilo já montado, ele tem que seguir a carreira. Mas às vezes o filho não quer seguir aquela carreira, né? Mas aí acaba seguindo por imposição dos pais, e para não desagradar às vezes ao pai, né? Ele não se expressa. Ele não consegue falar, aí fica ali, né, insatisfeito, tolhido, reprimido. Até que um dia, de repente, às vezes muitos despertam, né, e seguem o seu caminho. E seguindo mais um pouquinho, vem falando assim: o espírito de irmão X, em bela mensagem do livro Lázaro Redivivo, aborda a temática da inconsciência dos pais entre o excesso de mimos e caprichos satisfeitos. Dentro do novo mundo, e principalmente em nosso país, as crianças são pequeninos, detestáveis senhores do lar, que aos poucos se transformam em perigosos verdugos. Enchemos-los de brinquedos inúteis e de carinhos prejudiciais, sem a vigilância necessária diante do futuro incerto. A morte me ensinou que tudo isso não passa de loucura do coração. Então, olha o trecho que irmão X nos traz, né, para a nossa reflexão, que muitos de nós, pais, educadores, vamos dizer assim, porque a gente está num estudo voltado para pais, evangelizadores e educadores, mas isso aqui a gente começa a trazer assim, tem um estudo para os pais, mas se a gente for parar, né, e levar também para outro ponto, a gente vê esse amor possessivo em outras situações também, né? Amor possessivo é aquela coisa da gente dominar, da gente querer direcionar. E aí ele vem falando, né, que nessa questão, aqueles pequeninos acabam, na realidade, por excessos de mimos dos pais, excessos de brinquedos inúteis, né, de presentinhos, e eles acabam se tornando aquelas crianças mesmo insuportáveis, né? Aqueles, vamos dizer, eu costumo falar, mini adultos, né? Porque a gente vê muito isso. Aquelas crianças, às vezes, com pequenininha, mas já está ali com aquelas roupinhas, com aquela aparência de um mini adulto, né? Por conta, às vezes, daquela criação que foi dada, dos exemplos que ele percebe, né? E, enfim, a gente fica sempre na expectativa e rezando e vibrando, envolvendo aquele serzinho, né? E a mãe, o pai, para que despertem, né? Também na sua condição ali. E aí, e tanto é que, lembrando agora, me veio uma passagem, que a gente percebe muito isso, eu já tive isso aqui também na minha família, que cobrava muito de uma prima, né, aquela postura de mocinha, porque era pequenininha, mas ela tinha que ser uma mocinha. Enquanto eu e minha irmã, a gente era moleca mesmo, que a minha mãe nesse ponto cobrava da gente, era rigorosa mesmo, que a minha mãe era rigorosa, mas a minha tia era muito mais rigorosa. Quando a gente se encontra aqui com as minhas primas, com a Luana e a Lucimar, e a gente conversa, a gente até ri hoje, né, que já somos, falamos com a minha tia, com a minha mãe, elas ficam rindo, e a gente dava até hoje em dia isso com mais, assim, descontração, né, mas na época era terror. Era assim, um terrorismo mesmo. Então, as minhas primas, elas tinham aquela postura, né, de mini mocinhas. E isso com uma idade de quê? 7, 8 anos. Quando entrou na adolescência, nossa, a cobrança foi muita. Já não era nem mais postura de mocinha, já queria a postura mesmo de uma mulher já em uma idade madura. Então, você imagina uma criança que sai de uma fase, né, de 11 para 12 e já começa a cobrar aquela idade madura. E hoje eu fico avaliando, eu falo aqui aqui em casa, converso muito isso, como é triste quando a gente faz isso, porque as minhas primas, elas falam, infância a gente nem sabe o que é muito, porque brincar a gente já nem tinha muito isso. Então a gente deixa a criança, né, a criança perde aquela fase mais gostosa que é a infância. Ela perde aquela coisa da pureza, do ser criança, sabe? Do curtir. E isso é muito importante. Eu brinco muito, pois é, Merinha, foram totalmente podadas, né? Eu falo isso muito aqui em casa. A infância, para eles, eu falo, curta até o último momento, porque não volta, não volta. E a pior coisa que tem é um adulto frustrado por não ter tido infância. Sabe, hoje eu vejo isso muito nas minhas primas. Graças a Deus,
elas não ficaram assim com, vamos dizer assim, traumas, eu acho assim, brabos, né? Porque a gente vê muitos que acabam ficando com umas sequelas assim, sentimental muito grande, elas não ficaram. Mas elas falam, a liberdade que às vezes nos foi tolhida por demais pela mamãe, a gente já não vai passar tanto assim para os nossos filhos, a gente vai passar com mais comedimento, né, equilibrando melhor. Então tem o lado bom, graças a Deus que hoje elas têm essa visão também, né, e a gente conversa muito. Isso é muito triste, porque você imagina, é um tempo que é cortado, e esse tempo é tão importante, gente, para a criança, sabe? Ela sentir o carinho dos pais, ela está curtindo aquele momento dela, sabe? Ela está envolta naquele carinho, naquela ambiência gostosa de brincar com os pais, de tudo isso, mas sempre com limite e respeito. E aí, seguindo mais um pouquinho. Boa noite, Borboleta. Seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Também seja bem-vindo. A superproteção é tão cega que, amparando em demasia, não deixa o espírito dos filhos desenvolver-se com liberdade educacional. Ela não educa, mas sim os faz permanecer nos estados íntimos negativos de ingenuidade, né? Fica naquela superproteção, aquele filho nunca vai conseguir desenvolver nele a capacidade de resolver uma questão. Ele vai ficar o quê? Dependente daquele pai. Então você imagina, é como se uma criança estivesse aprendendo a andar e toda hora vem um e dá a mãozinha para ela, toda hora vem um e dá a mãozinha para ela. Ela nunca vai ter segurança de caminhar sozinha, porque ela sempre tem que segurar na mão de alguém. E é isso que a gente acaba fazendo quando a gente tem essa super proteção. A gente não deixa com que aquele filho caminhe sozinho. Ele vai sempre ficar buscando uma muleta para ele poder ter aquele direcionamento que ele já estava habituado com os pais. Que podem, aí vem seguindo, que podem determinar mais tarde os sombrios acontecimentos da afetividade mal dirigida, seja na juventude ou na madureza. É inegável que o amor é fundamental para educar, mas precisa muito do equilíbrio, que nasce da balança da sensatez, formada entre a razão e o sentimento, entre a bondade e o bom senso, entre o belo entre a bela afetividade e a indispensável moderação. Então, quer dizer, a gente vê que tudo é o equilíbrio e o bom senso, né? A gente não pode dar demais amor porque mima, e não pode deixar de dar porque faz falta. Então, tem que ter o equilíbrio em tudo, né? É a questão do sal. Se botar demais, fica insuportável de salgado. Se botar de menos, fica insosso. Tem que ser aquela medida exata para que tenha um sabor agradável. E isso é o sentimento que nós, pais, devemos passar para os nossos filhos em questão de amor, né? E seguindo agora, o outro subitem vem falando dos comportamentos infelizes. E aí o Walter fala: com o sentimento doentio de satisfazer caprichosamente na suposta proteção dos filhos, os pais fazem de tudo que podem ou não podem para agradar os pequeninos adorados. Sem nenhum controle racional e disciplina emocional, as mães e os pais favorecem suas crianças a pedir e a exigir com facilidade espantosa. Boa noite, Borboleta, seja bem-vinda. Cada vez mais acentuada dos pais cresce e desenvolve o organismo. Quer dizer, então, essa condição, né, que nós acabamos às vezes dando e a gente não percebe, né? Olá, Sueli, seja bem-vinda de novo. A gente acaba incitando neles, né, aquela questão de sempre estar pedindo, né? E às vezes exigindo do pai que quer aquele último modelo, que eu quero aquele brinquedo, porque o coleguinha tem, eu também quero, né? E quem não é ao seu lado, né? Ou às vezes dentro da própria família, ou dentro do próprio lar, né? Este quadro psicológico acontece mais como resultado pernicioso devido às propagandas comerciais televisivas que invadem o lar e o mundo mental das crianças. Pois é, Merinha, essa época aí, Barbie, Polly, né? A gente vai vendo como tem essa influência para as meninas e também para os meninos, né? Que tem Lego, esses negócios Playmobil e tantos outros brinquedos
esses videogames aí, influenciam muito. E a gente vê que essas propagandas, né, televisivas, nossa gente, a mídia arrasta, né, para esse consumismo. E se a gente não conversar com os nossos filhos e for mesmo explicando a eles a condição, né, a gente acaba fazendo uma fábrica de brinquedos, né? Quando na realidade a gente pode estimular com certeza certos brinquedos, mas se você tem condição de dar, isso aí não é proibido de jeito nenhum, né? Mas a gente explicar. Se de repente já não está mais brincando, então vamos fazer uma doação, ensinar também, né? Vamos fazer uma doação para uma outra criança que não tem? Aí nisso você também já está educando o teu filho a ser caridoso, né? A ele ter, já não está mais brincando, passa para outro irmão, outro coleguinha, para que ele também possa usufruir um pouquinho, não é verdade? E aí seguindo mais um pouquinho, atraindo-os para desejarem e buscarem conseguir o universo de seus interesses infantis. Mas as mães e os pais frágeis na sua personalidade moral, aí ele vem botar os pontos. Atendem a todas as exigências deles, até mesmo as mais difíceis de realizar. Quer dizer, tem pai que se sacrifica para poder dar aquele negócio para o filho, que às vezes ele não tem nem condição, mas faz aquele, né, aquele aperto danado, mas dá. Discutem com os outros para defendê-los de suas peraltices e indisciplina. Quer dizer, vai para a rua, a criança briga, ainda vai lá e fica achando que o filho está sempre certinho, e vai lá e defende, né? E está sempre botando um paninho quente, um paninho frio, no caso, né? Para a situação do filho, para acalmar. Os filhos idolatrados nunca estão errados. Gente, olha só o que mais a gente vê, né? Sempre os filhos, tadinho, não, eles não fizeram não. A gente vê muito isso nas escolas, né? Que às vezes a professora chama, conversa, e aquele pai está lá tão cego e não consegue enxergar que o filho está aprontando, né? Até que um dia ele enxerga. E aí mais um item. Não se incomodam com suas agressividades aos semelhantes ou aos animais, né? A gente vê que são pequenas coisas, gestos pequenos, né? A gente fala assim, isso é coisinha de criança, tá com uma pedrinha, o que que tem? Ele só está enxotando um bichinho, mas ali já tem um broto, né? Ali já tem uma centelhazinha que você já começa a observar de agressividade, né? Então, se já está brotando a agressividade, vai lá e poda, porque essa agressividade, isso são certas podas necessárias, né? A gente começa a observar aqui que é uma poda da personalidade moral. Então, essa poda se faz necessária, né? Lutam desesperadamente para não vê-los sofrer nas lutas terrestres naturais, né? É aquela questão daqueles pais que não deixam seus filhos passarem por certos dissabores. E a gente vê que há necessidade que eles já desde criança compreendam, né? E passem por certas dificuldades para que eles também se sintam fortalecidos, né? Se sintam capazes. Eu lembro que logo que eu acabei o meu estudo, meu pai falou para mim, se você quiser fazer a faculdade, você vai trabalhar e estudar para aprender a dar valor às coisas. Eu, na época, fiquei até meio chateada, confesso a vocês, porque eu achava assim, como é que eu vou? Segundo grau, a gente, para conseguir emprego, é tão complicado. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. E eu fui, né? Mas comecei, a gente vai... acaba o caminho da gente se perde. Aí eu acabei que não concluí faculdade, não fiz faculdade nem nada. Mas hoje eu agradeço muito ao meu pai, porque graças a ele ter me colocado para trabalhar desde cedo, eu sei administrar aqui em casa as finanças, organizar, manter tudo acertadinho, tudo pago, tudo organizado. Essa iniciativa. Talvez se eu não tivesse tido isso, né, eu não tivesse hoje essa, vamos dizer assim, essa desenvoltura. Então a gente percebe que tudo tem um aprendizado. Basta a gente olhar e retirar o aprendizado das coisas. Agora, quando a gente tem aquele olhar só para ficar reclamando, a gente não consegue aprender nada não, infelizmente, né? E aí, seguindo mais um pouquinho, mais outro item. Distanciam-nos de trabalhos considerados humildes e árduos, né? Quer dizer, você não incentiva aquele filho a fazer certas atividades. Você acha... Claro, Sueli, agradeço muito, tá? Te agradeço muito.
você acha que aquela condição é insignificante, né? Pedir a um filho, meu filho, vai ali um quintal, ou ajuda ali o moço a tirar aquele matinho ali da frente, ou pega alguma coisinha. Não, só serve para fazer outros trabalhos. Aqui em casa, boto meus filhos para me ajudar sempre que pode, sabe? Vão varrer, vão tirar um pó, lavam uma loucinha, e assim eles vão me ajudando. Não é exploração, mas você também está preparando teus filhos, porque numa falta tua, eles vão saber se virar, né? A gente não pode viver poupando os filhos, tem que caminhar sozinho, então a gente tem que ensinar tudo que pode, né? A reconhecer as coisas, as dificuldades da vida. E aí, seguindo mais um pouquinho, desde pequeninos, já lhes dão boas quantias amoedadas, né? Aquela questão da mesadinha, acostuma a receber aquele dinheirinho com facilidade, né? E não é pouquinha não, às vezes é grandes quantias, como vem falando aqui. Começa de pequenininho com grandes quantias, quando chega adulto, e as grandes quantias para eles já se tornam miúdas, né? Então vão querer sempre mais. Então, quer dizer, a gente acaba incentivando a ganância, né? Com coisinhas que a gente não percebe. Abarrotam-nos de brinquedos, roupas e guloseimas. Quer dizer, olha os excessos materiais. Né? Incentivam-lhes o orgulho, a vaidade, a ambição, o preconceito, a violência, acreditando de boa fé que estão fazendo o melhor para protegê-los e defendê-los dos males do mundo. Então a gente vê que todos esses trechinhos, na realidade, são incentivos que a gente às vezes não percebe, né? Então é muito importante a gente às vezes parar, avaliar. Sempre quando tiver no excesso, sentar e conversar com os nossos filhos. Porque não é aquela questão também. Não que a gente não vá dar uma mesada, alguma coisa para aquela criança já aprender a ter responsabilidade e até administrar bem o seu dinheirinho. Mas é aquilo, você dê a mesada, mas ensine ele a administrar. Não é assim? Não simplesmente dá, tá vendo que ele está gastando e continua dando, mas ensina a administrar. Então tudo a gente pode ensinar, tudo a gente pode educar, tudo tem uma oportunidade para a gente passar coisas boas para os nossos filhos. É só a gente prestar atenção, né? E mais um outro ponto que o Walter fala. Pais preparados na escola do Evangelho. Os pais superprotetores, sem que percebam esta má conduta, aí vem falando, são, no dizer do Evangelho, cegos condutores de cegos. Ou seja, a cegueira de sentimentos só poderá fazer cegos da emoção. Se a criança recebe tal influência nociva e poderosa dos mais invigilantes, podemos perceber que somente as aulas de evangelização das crianças nos centros espíritas, aí ele bota aqui entre parênteses, 1 hora ou pouco mais por semana de instrução doutrinária, por si só não resolverá o problema difícil e complexo da formação do bom caráter e dos bons sentimentos. Então, nesse trechinho, a gente para só para dar um comentário, que quando a gente, às vezes, como pai, né, acha que está levando para a evangelização que vai salvar, não vai não, gente. Tá? A gente vê que aquela questão da moralização da criança, da educação moral, é responsabilidade dos pais. A evangelização, ela vai fazer um trabalho, sim, vamos dizer assim, de firmar todo aquele aprendizado que ele recebeu no seu lar. Tá? Porque em 1 hora, como eu venho falando aqui, em 1 hora, 1 hora e meia, uma vez por semana, é muito pouco, gente. Então a gente não queira jogar para o evangelizador também, assim como às vezes jogamos para a escola, a responsabilidade que é nossa de pais. Educação moral é nossa. A evangelização vai vir simplesmente fortalecer nele, né, aquele aprendizado que ele já teve no lar. Né? Então, olha só a diferença. E aí, seguindo um pouquinho mais. Boa noite aos amigos que estão chegando. E o Frute e Cupido, sejam bem-vindos. Os estudiosos espíritas precisam compreender que a educação da alma infantil é também a educação de seus sentimentos e de suas emoções, que seu temperamento e seus hábitos e de um acompanhamento diário e que poderá realizar com maior facilidade. São os próprios pais da criança. O ensino teórico tem muita força de renovação, mas age muito mais na inteligência do que propriamente no coração. Então, a gente vê que essa solidificação, né,
no coração é com os pais. Naquele momento ali da evangelização vai solidificar na mente aquilo que já está no coração. Então é como se tivesse assim um reavivamento na mente, né? É como se eles refletissem no que eles estão aprendendo em casa. E na evangelização está falando que o papai e a mamãe me ensinam em casa, né? Então eles já fazem essa associação, já fazem essa comparação. Tá? Boa noite, Peterson. Seja bem-vindo. O exemplo dos pais tem profunda força de indução mental, emocional e psicológica, principalmente para o psiquismo infantil. Os pais dominadores precisam, em primeiro lugar, evangelizar-se a si mesmos, se quiserem colaborar realmente com o mundo íntimo dos filhos, atendendo o chamamento evolutivo do Cristo de Deus. Então, olha a chamada que o Walter vem nos dando aqui, né? Em primeiro lugar, a gente precisa evangelizar, porque o maior evangelizador que nós tivemos foi Jesus. Então, ele em momento nenhum dominou ninguém, pelo contrário, respeitou a liberdade de cada um, não criticou, não apontou, né? Não teve preconceito. Então, olha o aprendizado que a gente tem que passar para os pequenos, né? Seguindo esses preceitos de amor ao próximo, de não ter preconceito, de ser amigo, de ter respeito. Então, quantas coisas. Então, para a gente passar isso, em primeiro lugar, nós pais precisamos estar conscientes e sabermos e já termos trabalhado em nós essa evangelização, esse entendimento, porque assim poderemos passar através dos nossos exemplos para os nossos pequenos. E aí, mais um item que o Walter fala. Uma criança em colônia espiritual. Registra o espírito Neo Lúcio em seu encantador livro Mensagem do Pequeno Morto, que a afetividade apaixonante dos pais terrestres se reflete até na vida espiritual quando os filhos desencarnam na fase infantil. Aí vem falando, a maior parte dos meninos que chegam até aqui são sempre portadores de enraizados defeitos. Foram muitíssimo mal habituados em casa. Escravizaram-se ao carinho excessivo. Ausentaram-se das pequenas responsabilidades e deveres que lhes competiam na organização familiar. E aí o Walter completa. A sabedoria milenar do Velho Testamento também nos esclarece dos perigos de tais excessos. Numa frase que merece ser destacada e muita meditação por parte dos educadores e dos próprios pais. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Eclesiastes 9. O protecionismo exagerado e a leviandade no trato com os sentimentos negativos do filho poderá fazer frustrecer bem mais cedo a delinquência na personalidade deles. Então, quando a gente fala assim, adula teu filho, quer dizer, aquela questão de você paparicar o teu filho, ele te causará medo no futuro, né? Mimou, abajulou demais. E o outro, quando fala brincar com ele, gente, brincar é saudável. O que vem, eu acho que entendendo aqui, é aquele brincar sem limite, né? Sem você ensinar ao teu filho, nessa hora eu estou brincando, mas agora eu estou falando sério. Então, a gente vê que tudo paira aquela questão do bom senso. Né? A gente pode brincar, sim, mas não é aquela questão do brincar abusadamente, né? Como se diz, a gente dá o dedinho e já pega o braço inteiro, né? É ensinar que eu estou dando o dedinho, então vamos aproveitar o dedinho, não é o braço inteiro. Acabou a brincadeira, então voltamos àquela questão do respeito, porque é aquela questão, a gente dá o respeito e também ensina eles a respeitar. Né? Não é só exigir deles o respeito conosco e a gente também não respeitar a eles. Então, a gente vê que é uma troca mútua de respeito. Né? A respeitar as limitações deles e eles também respeitarem os momentos. Né? Seguindo mais um pouquinho. Corrigenda evangélica. A educação no lar, executada pelos pais, deve ser um trabalho amoroso e prudente, com análise profunda e diária das manifestações dos filhos em suas ideias, tendências e hábitos, desde as mais tenra idade. Exige que procurem pacientemente corrigir tudo que lhes seja negativo no caráter, criar novos bons hábitos e desenvolver o que dê bom, ou desculpa,
criar novos bons hábitos e desenvolver o que de bom eles já trazem em si mesmo. Ninguém poderá fazer este trabalho de acompanhamento tão de perto e detalhado quanto os próprios pais. E é melhor mesmo, né? Porque a gente sabe, a gente entrar ali com eles convivendo diariamente, então a gente tem como perceber, né? É só a gente abrir mesmo os olhos e começar a observar. Nem os professores da escola, nem os evangelizadores das crianças nos centros espíritas poderão realizar esta função educadora no lugar dos pais, porque não convivem com o forte apelo afetivo diariamente. Então, olha a questão dessa corrigenda que se faz necessária conosco. Não vai ser na escola, não vai ser na evangelização. Somos pais, porque nessa convivência diária a gente tem como ir, né, ir moldando, ir ensinando, ir explicando, não é assim? E ensinando também com o nosso exemplo, gente. Quando a gente fala, não é só ensinar, não falar, não. É a nossa conduta. Essa eu acho que é a principal. Observam tudo o que nós estamos fazendo. Vejo muito isso aqui. É uma vacilada e eles já vão em cima. Não sei. Respiro fundo. Caramba, como é que pode? Eu me deixei, sabe? E aí eu simplesmente falo para eles, meus filhos, me perdoem, sabe? A mamãe errou mesmo, sabe? Mas eu tô aqui para tentar de novo. E isso faz parte, eu acho, até da gente mostrar também para eles que nós também estamos falíveis a errar, sim. Nós não somos super pais, sabe? Nós erramos também, mas a gente fica vigilante, né? Vigilante nos erros, porque também tem erros que são assim escabrosos, né? Então a gente tem que ficar atento mesmo. Pequenos deslizes, a gente até tem como se desculpar e tentar acertar. Mas os grandes, a gente tem que se policiar mesmo, porque senão fica ruim, né? Como é que você vai pedir ao teu filho? A gente fala muito essa questão, eu vejo assim, questão às vezes de droga. Se você é uma pessoa que está envolvida com droga, né? Como é que você vai ensinar ao teu filho uma coisa que você não tem controle ainda? Eu lembrei agora daquele ensino de Gandhi, né, que a mãe vai pedir a Gandhi que fale com o filho sobre os doces. E o Gandhi pede a ela 15 dias. Aí ela fica, né, esperando. Depois de 15 dias, Gandhi vai lá e fala com essa criança. Aí ela pergunta a Gandhi, por que o senhor levou esse tempo, 15 dias, um mês, sei lá, um tempo, né, que Gandhi pediu? Aí ele falou, porque eu precisava também aprender a educar com os doces. Ele quer dizer, como é que você vai falar uma coisa que você não tem? Então, olha a questão do exemplo, né? Então, é uma vigilância mesmo. E um aprendizado para os dois lados, né? Porque o Gandhi precisou aprender para poder falar. E o menino para poder também observar aquilo que ele estava passando. E assim somos nós com os filhos. E seguindo mais um pouquinho. Que os pais espíritas se previnam contra os mimos excessivos e inúteis. Boa noite, GG, seja bem-vindo. E inúteis, não descurando os deveres da maternidade e paternidade, para realmente educar os seus filhos. Do contrário, terão que sofrer todas as consequências desagradáveis de sua indiferença nos anos seguintes na vida terrestre, na vida espiritual e na futura encarnação. Tudo que plantarmos no campo do espírito, colheremos em tempo certo. Doemos aos nossos filhos o amor equilibrado que ilumina, protege, reergue, incentiva, desenvolve, liberta e disciplina com Jesus, alimentando e fortalecendo a mente e o coração deles. Então, Walter nos traz nesse estudo do amor possessivo o ensino para cada um de nós aqui, para que nós aprendamos, né, a controlar esse sentimento que às vezes que quase sempre é nocivo, porque a gente vê que a gente deixa passar despercebido, né? E depois, quando chega na fase adulta ou naquela questão da adolescência, que muitos pais ficam chateados nessa fase, né, com os filhos, mas porque aquela sementinha deixou de ser dada naquela formaçãozinha daquele ser pequenininho. Então, quando eles vão chegando na fase da adolescência, onde aquele espírito já está começando a botar, já ter mais plenitude, né, da sua condição, aí os pais se veem perdidos, né, se veem ali desorientados, como agir, não sabem. Mas por quê? Porque deixou, às vezes, a pipa voar alto demais. Então, a gente tem que manter aquela pipa ali próximo, sim, mas não sufocando.
deixando ela com certa liberdade, de olho, atento, sempre orientando, sempre conversando, sempre ensinando a eles como eles agirem com essa liberdade, né? Para que mais tarde, quando nós não estivermos aqui, eles possam seguir de uma forma melhor. E para finalizar, gente, eu trouxe uma página que foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que me chegou às mãos essa semana agora, um amigo fazendo um estudo lá no Daniel Cristóvão, e ele me deu. E ele falou assim: você que é evangelizador, olha essa página, deixa para você. Aí eu tirei xerox, dei lá para as meninas, para a Raquel, para a Zezé, para o povo lá. E ela é do Espírito Batuíra. E vem falando assim: amparo a criança. Se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção nova, na qual as criaturas entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade em bases de serviços e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerra e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer privações na infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança, induzi-la ao esforço de construção no mundo melhor. Então, essa mensagem fica justamente aqui, para a gente refletir. Hoje, esses malfeitores, hoje, esses fazedores de guerra, hoje, esses verdugos que nós vemos, os políticos, que às vezes a gente faz tanta questão de... Na realidade, foram todas crianças, né? Que simplesmente deixaram ou tiveram amor possessivo demais, muitos mimos, sem um exemplo a ser seguido, foram resguardados de qualquer tipo de provação na infância, às vezes superprotegidos demais, e não desenvolveram neles a noção do respeito, a noção do amor ao próximo, a noção da responsabilidade hoje como adultos de seguir de uma forma bem mais estruturada moralmente para lidar com as situações que hoje, como em cargos mais, vamos dizer assim, de maior responsabilidade, né, com os semelhantes. Então, que nós possamos refletir sobre essa questão do amparo às crianças pelo Espírito Batuíra, para que assim possamos construir um mundo melhor. Pois se hoje o mundo, né, não nos agrada tanto, pensemos principalmente que esses pequenos de hoje serão o futuro de amanhã. A gente escuta falar isso há muito tempo, mas o que estamos fazendo para que essas crianças de hoje sejam um futuro de amanhã bem melhor do que esse que nós estamos tendo hoje. Então, que as nossas responsabilidades sejam assim, nesse momento, vamos dizer assim, impulsionadas, né, para que nós possamos levar essa sementinha da melhor maneira a plantar nesses coraçõezinhos os melhores sentimentos em questão de respeito, de amor, A gente sabe que amor, caridade, né, respeito são assim a semente para tudo, né? Então que nós possamos levar essas 3 sementinhas para esses coraçõezinhos, tá? Bem, gente, hoje era a gente conversar, para a gente trocar aqui as ideias. Agradeço a vocês pela oportunidade de terem nesse estudo e eu gostaria de pedir se tem algum amigo que gostaria assim de fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigada a todos vocês, eu agradeço muito. Tem algum voluntário? Beth, Ângela que chegou. Verdade, Ângela, tem tempo que não escuto sua voz, minha amiga. Você não quer fazer a nossa prece, não?
Boa noite, Duran. Seja bem-vindo. Landão também que chegou. Boa noite, meu amigo. Beijo na Araci. Ninguém, gente. Não precisa brigar, não. Tô vendo tantas mãozinhas aqui. Ah, tá. Beth, nossa amiga preceira. A gente vai recorrendo aos amigos aqui. Ninguém? Ô, Celi, obrigada, minha amiga. Passando então para você. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Como é que está o som? Boa noite, tudo bem, o som está ótimo, né? Ah, que bom, graças a Deus. Então, depois dessa explanação tão profunda, né, da nossa querida Elô, com informações, com orientações tão importantes para toda a vida, né? Não só para nós que somos pais, né, os educadores e todos que convivem com as crianças, né, com esses espíritos, né, que estão sob a nossa responsabilidade. Queremos agradecer a Elô por esse estudo muito reflexivo que com certeza acrescentou muito para todos nós. Então, dessa forma, vamos agradecer a Jesus esse momento, né, momento que é a oportunidade abençoada de podermos juntos aqui nessa sala, pensando no bem, procurando entender melhor as diretrizes importantes para a nossa caminhada. Nunca é tarde para que esse aprendizado seja efetivo, né, nas nossas mentes. Jesus querido, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos com os nossos pensamentos voltados, Senhor, para o Teu amor, para a Tua paz, para as Tuas orientações. Queremos agradecer sempre, Senhor, por tudo que temos recebido em forma, Senhor, de oportunidades de renovação, de testes, Senhor, de experiências que são, quando estamos, Senhor, atentos, são oportunidades abençoadas de podermos trabalhar as nossas deficiências, as nossas necessidades. Que a Tua paz envolva todos nós, agradecendo sempre, Senhor, a oportunidade de podermos, em pensamento, nos nossos lares, nas nossas atividades diárias, nos nossos trabalhos, onde estivermos, Senhor, que possamos estar agindo, estarmos, Senhor, realmente envolvidos nesse pensamento de nos aprimorar, Senhor, a fim de podermos melhorar um pouquinho a aura daqueles que estão perto de nós e contribuir para que o ambiente, Senhor, seja cada vez mais fraterno e bem rico em experiências. Que a Tua paz nos envolva, abençoe a todos nós, que possamos todos, Senhor, estarmos em paz, tranquilos, serenos e agradecidos por mais esse encontro. Graças a Deus.